Bom dia, bom dia. Boa tarde, gente de Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem e esse é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Faustino, você tá bom? Tudo bem, sempre alegre aí nessa caminhada. Legal, sempre alegre. Essa é uma característica dos místicos. Quem sabe um dia a gente não faz um programa sobre as características essenciais dos místicos e uma das mais importantes é a alegria. Eu nunca vi místico assim, ó. Isso aí. Místico, triste, Vamos rabugento. fazer assim, segundo semestre. Vamos embora. Vamos embora. Aqui, ó, o pessoal já chegando. Fernando Antônio de Rezende dizendo: estamos de plantão. Valéria Torres aguardando mais uma excelente aula com o professor Faustino. A Celeide Alves, Lu Livre, a Josi Negreiros. Oi, Josi, a gente já esteve juntos hoje. Desde cedo estamos juntos, estivemos juntos no Paz e Bem, no Giro das 11. Agora aqui é uma alegria. Maria Lúcia, aqui de Caraguatatuba. A Núbia Bentes também com a gente sempre. Elvira Gonçalves, o Pedro Lula Cândido. Salve o Papa Francisco, que ele tenha força nesse momento difícil no Vaticano e no mundo. É isso aí. A Jaissa, nossa grande amiga também, a Vilma, a Regina Parense, enfim. As pessoas estão chegando, todo mundo muito bem-vindo e bem-vinda. E na saudação do Pedro, já ficou claro qual é o nosso assunto. Nosso assunto é Francisco, é o Papa Francisco. Na nossa programação de conversas, de encontros, de verdadeiras aulas com Faustino Teixeira, a gente já tem programação feita até junho, tem cada dia qual vai ser nosso encontro. Nós fizemos isso já semanas atrás. Na descrição do vídeo de hoje, você tem todos os encontros. Quais vão ser os temas encontro por encontro? A partir de agora, os encontros que vinham acontecendo às sextas-feiras passam a ser, a partir da semana que vem, às quartas-feiras. Se você está assistindo o nosso encontro pela TV 247, sempre no dia seguinte, né? Quando eu falo quarta-feira, na TV 247 é quinta. Nosso encontro de hoje, sexta-feira, você está vendo hoje, sábado, na TV 247. Inscreva-se no canal Paz e Bem, inscreva-se na TV 247, e se você quiser e puder, torne-se um assinante solidário do canal Paz e Bem, na nossa caminhada para ir construindo um mínimo de estrutura, condições para quem doa seu tempo em gratuidade aqui, comprar alguns equipamentos, enfim, fazer viagens, ter um projeto, né, de poder conversar com as pessoas também, deslocando-se fisicamente. Então, se você puder, na descrição do vídeo de hoje, tem o link, lá no final, tem o link para você poder fazer a assinatura da mesma forma no site, o pazebem.org, tem também lá um banner, um anúncio, para você fazer a assinatura. Bom, vamos direto, vamos começar, porque tem muito assunto. O Faustino preparou um roteiro bem extenso para a gente olhar, né, bem intenso, mais do que extenso, para a gente olhar para o Papa Francisco. O Papa Francisco, como falou o Pedro, num momento de grande tribulação, está acontecendo em Roma nesse momento, né? Já foram os 2 primeiros dias, tem mais 2 dias do encontro, um encontro de bispos, cardeais, convidados, leigos, leigas, sobre a questão da pedofilia, momento de grande dificuldade para a igreja e para o Papa Francisco. Nós vamos falar disso no final. Esse encontro, nossa conversa de hoje, foi planejada para falar da trajetória do Papa Francisco. No final, a gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo lá em Roma. E se a gente vai falar da trajetória do Papa Francisco, Faustino, o tema é diálogo. Se há um Papa dialógico, é esse Papa Francisco, não é? Talvez é o ponto que eu quero insistir mais hoje nessa nossa conversa, sobre essa dimensão dialogal do Papa Francisco e da sua espiritualidade. Porque o Paz e Bem é um canal de espiritualidade, tem temas que são da atualidade, como esse tema da pedofilia, mas a gente deixou mais para o final, porque está sendo tão debatido já nos diversos canais, que eu acho que a gente poderia nos fixar no que é um dos pontos mais essenciais do pensamento do Papa Francisco. E aí, eu começo falando do diálogo. Eu escrevi um texto chamado Perspectivas para o Diálogo Interreligioso, que foi um capítulo de livro, se não me engano, e onde eu falo que, começo citando um teólogo indiano, muito famoso, Felix Wilfred, da revista Concilium, que é uma revista internacional de teologia em 7 línguas,
que ele fala que um dos traços mais bonitos do Concílio Vaticano II, que começou em 62, terminou em 65, é o espírito da liberdade, o tema da liberdade. E é esse espírito que o Papa Francisco está acolhendo de forma super corajosa. Eu acho que dos papas recentes é o que mais abraçou o Concílio Vaticano II e que está mais levando a sério o espírito do concílio, e dentro do espírito do concílio o diálogo, a liberdade, o respeito à consciência de cada um, são temas muito queridos no concílio. E também a recuperação do espírito de Assis, que foi o grande encontro de 1986. Eu lembro que eu escrevi um artigo sobre o encontro de Assis para a revista Concílio, deu muita saída na época, porque foi logo depois do acontecimento, a revista me pediu para escrever, e eu escrevi com muita alegria, porque eu sou um entusiasta dos eventos de Assis. Já aconteceram 3 encontros importantes, mas o primeiro foi decisivo para um espírito de abertura. Eu acho que a grande lição de Assis, o espírito de Assis, foi abraçado por Francisco, e que pode ser resumido numa frase do Papa Francisco: ou aprendemos a caminhar juntos em paz, em harmonia, ou nos desconheceremos mutuamente e nos destruiremos a nós mesmos e aos outros. Quer dizer, ou o caminho da paz ou o caminho da morte, da violência. Então, aí a gente está percebendo que a humanidade, no século XXI, está escolhendo o caminho da morte, infelizmente. Aqui no Brasil também nós estamos escolhendo o caminho necrófilo. É uma pena. E outra coisa importante ainda que eu queria acentuar nessa reflexão inicial é o Papa Francisco está profundamente voltado para quê? Não para citar encíclicas, ou citar documentos, ou citar o catecismo da igreja, mas os evangelhos. Quer dizer, o que ele busca fazer o tempo todo? Só acompanhar as homilias, as preleções, as viagens. Ele recupera a narrativa evangélica como sendo um diferencial do seu pontificado. Trazer o Jesus de Nazaré, o Jesus recordado nos evangelhos, para a baila, para o debate. Quer dizer, esse é o traço que sempre vai estar presente nos debates de Francisco, é trazer Jesus de Nazaré para o nosso tempo. E essa é até uma questão, né, Faustino? Bom, primeiro, esse artigo do Faustino, esse artigo sobre o qual nós estamos comentando agora, será publicado no site Paz e Bem, no paisebem.org. Então, você vai poder ler depois esse artigo, e na descrição do vídeo vai ter o link para esse artigo, vai ter várias referências para quem quiser mergulhar, se aprofundar nessa espiritualidade do Papa Francisco, nos seus documentos, textos, artigos, vão estar todos na descrição do vídeo. Esse artigo vai ser um deles, nós vamos publicar no paisebem.org. Essa é uma questão interessante, né, Faustino, porque tem muita gente que fala a teologia do Papa Francisco é fraca, o Papa Francisco não é um intelectual, não é um que amarra, mas você está trazendo essa chave, né? Francisco meio que sacudiu a poeira, assim, jogando todo o pó para fora e se agarrou ao essencial. Ele é um Papa do Evangelho, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esse livro não foi traduzido para o Brasil, é uma pena. Marco Politi é um dos maiores vaticanólogos de Roma, escreve no jornal Il Fatto Quotidiano, escreve muito bem sobre a conjuntura da igreja, e ele fala justamente isso aí que você colocou e eu tinha marcado, que os inimigos do Papa Francisco, é o capítulo 13 do livro dele, esse aqui, que chama Francisco entre os Lobos, né? Ele vai falar justamente que a grande crítica que se faz ao Papa é que ele tem uma fraca doutrina, que ele é um Papa pastoral, mas que não é um teólogo, não tem uma doutrina como tinha Bento XVI. Então, quer dizer, os críticos mais fortes do Papa Francisco vão querer derrubar o Papa a partir da sua fragilidade, entre aspas, doutrinal, e a gente percebe que isso é um equívoco de avaliação. E o que você vai nos apresentar, né, a partir, inclusive, desta ideia que você traz, né,
dessa conexão profunda de Francisco com o Evangelho, é o olhar que ele tem para Deus, né? Como a dimensão do diálogo está sentada no Evangelho e no olhar que ele tem para Deus, que é uma dimensão surpreendente, né? Surpreendente, e faz uma ligação com o que nós falamos semana passada na visão de Deus do Islã, o do Allah Akbar, Deus sempre maior. Papa Francisco tem essa visão semelhante. É interessante que no vídeo do Papa Francisco, que eu tinha separado aqui, mas não estou achando, que o Wim Wenders fez sobre o Papa Francisco, ele faz menção a isso. Ele faz menção a essa ideia de que o Deus cristão é o mesmo Deus da comunidade abraamítica, né? Quer dizer, todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós, judeus, cristãos, muçulmanos, fazemos parte dessa ecumênia abraâmica. Então, partilhamos da mesma experiência de Deus. E essa experiência de Deus, eu chamo aqui de Deus sempre maior. Para Papa Francisco, Deus é um mistério mais amplo, que não se confina ao catolicismo. Aliás, tem uma passagem fantástica do Papa Francisco que ele fala assim: eu creio em Deus, não num Deus católico. Não existe um Deus católico, existe Deus. Primeiro, já quebra essa imagem exclusivista de muitos católicos que acham que só dentro do catolicismo há salvação, que só o Deus que os católicos falam é o Deus verdadeiro. Ele quebra essa imagem de maneira muito bonita. E diz uma coisa também interessante, ele fala, para a pessoa poder crer em Deus, ela tem que estar envolvida numa zona de incerteza. Tem de ser assim. Se uma pessoa diz que encontrou Deus com muita certeza, diz o Papa Francisco, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está boa. E ele coloca isso como sendo uma chave fundamental da sua reflexão. Ele diz, o Papa Francisco, os grandes guias do povo de Deus, como Moisés, sempre deixaram espaço para dúvida, sempre abraçaram a dúvida. Devemos, então, deixar espaço ao Senhor, não às nossas certezas. Então, quem quer viver em profundidade o cristianismo, segundo a linha de Francisco, deve deixar-se abraçar por um Deus que é mistério e que não pode se encerrar em nenhuma tradição religiosa, nem mesmo no catolicismo. E aí você vai trazer uma dimensão importante que é curioso. Gente, pode parecer que a gente não está falando, mas nós estamos falando de diálogo. Isso aqui é exatamente por que o Papa Francisco é o Papa do diálogo, porque ele está sentado nessas concepções. E aí o que você vai dizer aqui, eu achei muito bonito, né, que o Papa vai traduzir, então, esta ideia, né, a ideia do Papa de todos, né, o Papa que não está confinado à Igreja Católica, nem nenhuma igreja, do Papa que da caminhada, que é uma caminhada sempre com dúvidas, sempre com incertezas, né? A certeza não é uma característica da fé, é uma característica dos fanáticos, né? E aí a gente vai falar dessa coisa de que isso é uma experiência, né? Esse caminho é o caminho da experiência, não é isso? É esse caminho com Deus, né? É da experiência e da incerteza. Eu lembro de uma passagem do Thomas Merton que ele se define assim. Quer dizer, estou a caminho, não sei para onde vou, nem sei quem eu sou, eu só imagino que ele está junto de mim. Essa caminhada do buscador, né? Do buscador que está vivendo dentro dessa zona de incerteza. E que também questiona a ideia de verdade, né? A verdade, diz Francisco, não é entendida como algo absoluto, mas é uma experiência de amor. Quer dizer, não somos nós que temos a verdade, é a verdade que nos abraça. Quer dizer, ninguém tem domínio sobre a verdade. Isso aí é um dado corriqueiro para quem trabalha o diálogo interreligioso. Ou seja, a verdade é um caminho que vai se fazendo, aletheia, como dizia Heidegger, né? Uma clareira que se abre ao longo do caminho. E Francisco busca captar essa dimensão a partir da narratividade. Ele busca narrar os evangelhos.
O que nós percebemos na narração dos evangelhos é um Jesus muito próximo de nós. Como diz lá o Fernando Pessoa, no Guardador de Rebanhos, né? É o menino que mora na nossa aldeia. Essa imagem eu acho extremamente bonita, ou seja, daí a paixão que Francisco tem pelo Evangelho de Marcos, que é o evangelho que traduz a maior concretitude na rudeza da sua história, sobretudo que é por ser um dos mais antigos evangelhos, o mais antigo dos evangelhos, e o que traz o Jesus histórico de forma tão significativa e importante para nós. Inclusive, essa ideia que interessante que eu coloco aqui no meu texto, né? O traço de Jesus como filho de Deus, como apresentado pela fé cristã, não significa um empecilho ao diálogo, diz o Papa Francisco. Não é algo sublinhado para acentuar uma separação de Jesus com relação aos outros, mas é uma iluminada chamada para que todos possam ser convocados à fraternidade, à irmandade, à sororidade como traço fundamental. Daí a importância, então, de captar esse espírito do diálogo. E aí o Faustino traz para nós uma coisa fantástica, estou arrepiado aqui, emocionado até, que é assim, a grande força da vida, a grande força da história é a narrativa, é a história contada, é a narração. A força do intelecto, mesmo a força do intelecto, a força que constrói comunidade, não é a força dos textos conceituais, teóricos, examinados. É a força dos textos que narram a história, não é? E é isso, essa é a força de Jesus, né? Essa é a força de Jesus desse Marcos. Dom Paulo Evaristo Arnes também era aqui no Brasil, era um fanzaço, né, do Evangelho de Marcos, que é a força dessa a contação da história, porque vai permitindo a gente criar identidade com experiência, né, Faustino? E é isso que, por exemplo, a gente tem visto em alguns livros de cristologia recentes, como o do Pagola, sobre Jesus de Nazaré, que é um dos livros mais bonitos que eu li sobre Jesus. Você podia depois botar na lista das indicações, que traz esse Jesus histórico, que traz o Jesus que convive com as mulheres, com as discípulas, que traz um Jesus apaixonado pelo reino de Deus, um Jesus poeta. Esse é o Jesus que a gente capta hoje a partir da narratividade. Daí a importância fundamental. E o Papa Francisco captou isso. Todas as suas homilias, as suas mensagens, ele busca trazer não citações de concílios, ele busca trazer as narrações do Evangelho e as caminhadas de Jesus. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Bom, na viagem que o Papa Francisco fez ao Brasil, e eu gosto muito dos textos dessa viagem que ele fez ao Brasil, ele colocou uma coisa que eu acho muito bonita e que nem todo mundo fala, que é o seguinte: nós devemos nos deixar surpreender por Deus. Só é capaz de se deixar surpreender por Deus quem entende Deus como um mistério maior. Deus é um mistério que sempre advém. Não se pode ficar restrito a uma perspectiva particular. As diversas narrativas são sempre frágeis. Todas as narrativas de todas as religiões são frágeis, são movediças para poder assegurar ou captar qualquer tipo de posse sobre Jesus. Esse é um elemento que eu já falei aqui nos nossos primeiros encontros, essa ideia tão bonita de Deus que Teilhard de Chardin passa para nós. Deus é um centro móvel que vai se revelando para nós ao longo do caminho, como a estrela se revelou para os reis magos. Essa imagem é muito bonita. E como é que a questão do diálogo se insere aí? Justamente porque só é capaz de dialogar quem se coloca numa viagem fraterna em direção ao rumo que ninguém conhece. Então, se você já tem o rumo certo, você não dialoga. Se você já tem a ideia de que tem a posse da verdade, não há diálogo, há monólogo. Então, o diálogo é feito de parceiros
que estão viajando juntos em busca de um mistério que advém, sempre advém, a partir das surpresas da própria história. Esse é um toque bonito que o Papa Francisco falou aqui no Brasil, num dos seus discursos, mostrando essa ideia de que nós temos que nos deixar surpreender por Deus. Ou seja, o diálogo verdadeiro capta essa dinâmica da presença de Deus, essa dinâmica das surpresas de Deus, né? Do Deus penúltimo, do Deus que vai sendo tecido pelas várias trajetórias, e cada trajetória particular enriquece a outra trajetória. Então, o diálogo, antes de qualquer coisa, é um espírito. Isso aí tem um documento da Igreja Católica, que é um dos mais abertos de todos os tempos, de 1991, Diálogo e Anúncio, que vai falar justamente que toda a atividade do cristão de evangelização deve estar marcada pelo espírito de diálogo. Você não tem que ter o espírito do diálogo só quando você dialoga. Você tem que ter o espírito do diálogo quando você evangeliza também. Quer dizer, essa é uma dinâmica muito bacana que o Papa Francisco, inclusive, ele evita de falar não cristão, ele fala os nossos amigos, né? Aliás, é interessante você trabalhar e tratar os outros que dialogam com a gente como nossos amigos. Então, esse é um traço muito interessante que nós aprendemos com os bispos da Ásia. Talvez os bispos da Ásia sejam aqueles mais abertos ao diálogo interreligioso de todas as conferências do mundo inteiro. Hoje vai ficando incompreensível para mim, porque olha só essa articulação do teu texto é fantástico, Faustino. Olha a articulação do Faustino. Se ele está dizendo lá, se o Papa Francisco está dizendo lá em cima que o Deus não é o Deus católico, o Deus está muito além daquela ideia de um Deus católico, portanto, Deus é o Deus de todos, de todos nós, né? É o Deus que ultrapassa qualquer fronteira. Então, o meu irmão outro não é o católico apenas, o meu irmão outro é todo, é o espírita, é o ateu, o agnóstico, todos são irmãos e irmãs, e o diálogo deve ser feito com todos, a partir dessa ideia de que não é com base nos cânones da minha igreja ou da sua igreja que nós vamos conversar, é com base nessa experiência de Deus, que por mais que tenha tradições diferentes, tem um chão comum, né, Faustino? Claro, e é interessante que ainda na viagem do Papa Francisco ao Brasil, no Teatro Municipal no Rio, ele falou a palavra diálogo 3 vezes, né? Eu achei muito legal, né? Diálogo, diálogo, diálogo. O único modo para que uma pessoa, uma família, uma sociedade cresça, a única maneira para que a vida dos povos avance é a cultura do encontro. Então, essa cultura do encontro foi o mote do diálogo do Francisco no Municipal. E aqui vem um outro elemento bacana que eu gosto de falar. Todos os meus textos eu tenho falado isso, eu não sei se eu cheguei a falar no debate com você. Essa ideia de que a diversidade é bela. Essa é uma ideia que está na Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, número 230 do Papa Francisco. Ele vai falar lá, a diversidade é bela. Nós tínhamos visto, né, Etílios vão falar, a vida é bela. E o Papa Francisco fala, a diversidade é bela. Então, o Papa Francisco tem um carinho particular com a diversidade, só que ele vai comendo pelas beiradas. Por que ele come pelas beiradas? Porque nós tivemos um passado recente na Igreja Católica muito fechado sobre o diálogo interreligioso e o ecumenismo. Então, ele tem que entrar nessa arena com jeito, de forma jesuítica, como ele é, né? Porque nós temos aí o peso da visão fechada do Ratzinger, dos documentos do Ratzinger, que abafaram um pouco a perspectiva mais aberta do diálogo. Então, é uma visão nova que aparece e que dá assento profundo ao Espírito Santo. O Papa Francisco é um papa, diferentemente da tradição ocidental, que é cristocêntrica, né? Cristomonista, acentua muito o lugar do filho. O Papa Francisco fala, não se pode falar do filho sem relacioná-lo ao reino. Não se pode falar do filho
sem relacioná-lo ao espírito. Então, é o espírito que tem a batuta do diálogo. Quer dizer, o lugar do Espírito Santo no trabalho do diálogo é essencial para Francisco. Por quê? Porque é o espírito que provoca a diversidade na igreja e a diversidade no tempo, e é o espírito que nos faz perceber a presença do mistério em todo lugar. Fantástico. Fantástico. E aí você, no seu texto, você vai trazendo como ele vai tratando os outros, né? Os outros não católicos, não cristãos, como irmãos e amigos o tempo todo, né? Estabelecendo essa ponte, né? É o tempo todo, quer dizer, toda a linha, a trajetória do Papa Francisco, embora ele não tenha um documento específico sobre o diálogo, toda a perspectiva dele é dialogal. A gente vai ver isso aí em todo, por exemplo, com relação às igrejas, às igrejas protestantes, aos pentecostais, aos judeus. Muito bonita essa visão, que eu gosto de falar nos meus textos também, que vem lá de João Paulo II, né? A segunda aliança a primeira aliança é irrevogável, a primeira aliança. A segunda aliança não revoga a primeira. Então, há algo de eterno na primeira aliança. Quando você fala que a primeira aliança não é revogável, você está dizendo que a opção por ser judeu é uma opção digna e válida para todo o tempo. O judeu não precisa ser convertido ao catolicismo ou ao cristianismo, porque a sua aliança é irrevogável. Essa imagem vem lá do João Paulo II e vai ser retomada por Papa Francisco para dizer que a raiz de onde provemos, de onde viemos, é uma raiz santificada, é uma raiz santa. E os judeus são nossos irmãos prediletos, uma expressão do João Paulo II, que foi o primeiro papa que entrou numa sinagoga e falou, se expressou com relação aos judeus, que eles são os nossos irmãos mais velhos e os nossos irmãos prediletos. Então, isso com relação ao judaísmo. Com relação ao Islã, o mesmo tipo de gesto. O Papa Francisco fala, os muçulmanos são nossos amigos estimados. O diálogo entre cristãos e muçulmanos deve ser exercido com respeito mútuo, que implica uma atitude de amabilidade. E aí entra o documento sobre a fraternidade humana, que acaba de sair, que é o encontro, um documento feito a duas mãos pelo Papa Francisco e o grande imã Ahmad Al-Tayeb, né, em Abu Dhabi. E o Papa Francisco, eu escolhi um trechinho bonito desse documento que fala o seguinte: em nome de Deus e de tudo isso, com os muçulmanos do Oriente e do Ocidente, juntamente com a Igreja Católica, com os católicos do Oriente e do Ocidente, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho. Bonito isso, né? A cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Então, estão dadas os passos do diálogo. E ainda no documento, mesmo documento, sobre a fraternidade humana, rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional e da economia mundial, para se comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz. Uma beleza esse documento, e feito a duas mãos, né, no diálogo islamo-cristão de forma tão bonita, e que foi divulgado agora em fevereiro de 2019. É um documento histórico, ele vai estar também na descrição do vídeo, tá? O link para esse documento realmente é um documento histórico do ponto de vista do diálogo entre cristãos e muçulmanos, mas está muito além disso, né? Esse documento é um documento de referência para qualquer diálogo interreligioso no planeta, né? Queria voltar para aquele teu texto, então, né? Você fez esse parênteses para atualizar o seu texto em relação ao encontro agora de fevereiro, mas você fala no seu texto uma coisa interessante, que é assim, o tema do diálogo para o Papa não está restrito ao diálogo interreligioso, no sentido de que é um diálogo entre as religiões. Não, está muito além disso, não é isso? Justamente.
eu quero acentuar muito, porque isso apareceu muito no diálogo do Papa Francisco com Scalfari, do jornal La Repubblica, que e também os diálogos que foram feitos de Martini com Umberto Eco, que criaram todo um debate bonito entre cristãos e os outros. Eu prefiro falar outros em vez de falar de não cristãos, né? Os outros amigos que não se pronunciam religiosamente. Eu acho, então, que nessa compreensão de diálogo do Papa Francisco, há uma abertura que não fica restrita às religiões. É uma abertura que se abre para as outras espiritualidades não religiosas. Ou seja, a todos aqueles homens e mulheres que, embora não se reconheçam filiados a nenhuma religião, andam à procura da verdade, da bondade e da beleza. O mais importante é isso, é o que eu falei no nosso encontro sobre Gilberto Gil, né? O que Gilberto Gil fala na música Ok, Ok, Ok? Ele fala que o que é mais importante é ter uma alma nobre. Não fala que o mais importante é ser católico, ou ser evangélico, ou ser muçulmano. Então, o Papa Francisco captou muito bem isso. O mais importante é dialogar com todos aqueles e todas aquelas que estão unidos na busca da verdade, do bem, da beleza, independente da sua filiação religiosa ou da sua filiação política, especificamente. São reconhecidos, diz Papa Francisco, como preciosos aliados nos esforços para defender a dignidade da criação. Eu diria, aqui eu falo dignidade humana, mas eu acho que nós temos que ampliar e falar dignidade do criado, né? Dignidade dos humanos, dos animais, dos minerais, dos vegetais, essa ampliação do olhar que está na exigência de um diálogo interreligioso diferente. E aí você traz uma questão interessante, Faustino, que vai remeter para lá para Evangelii Gaudium, que é outro texto fundamental do Papa Francisco, que você vai dizer isso, que o diálogo é uma relação amorosa, portanto, eu não entro no diálogo para te convencer. Né? O Papa Francisco rompe com uma ideia, que é uma ideia muito cara às igrejas em geral, que é a ideia de que eu só entro numa conversa se for para fazer proselitismo e conquistar alguém para a minha perspectiva. Ele rompe radicalmente com isso. Né? O Papa Francisco tem um verdadeiro pavor da palavra proselitismo. Ele é um crítico em todos os textos dele. Ele faz uma crítica radical ao proselitismo, sem negar o amor ao seu domicílio religioso. Você pode ser profundamente domiciliado na sua tradição, um amante da sua tradição, mas sem ser proselitista, respeitando aquele traço tão fundamental do Concílio Vaticano II, que é o respeito à consciência de cada um. Cada um tem o direito e o dever de buscar o seu caminho de acordo com os direitos da sua consciência. Então, daí que ele fala da importância dessa via do amor e a via do ágape. Nós seremos salvos pelo exercício do amor. Está lá em Mateus, de forma muito clara para nós, na cena do juízo final. Quer dizer, a resposta que nós damos ao projeto de Deus está na nossa prática concreta de ágape e de amor. Então, a via do amor é o canal essencial para entender o diálogo, diz Papa Francisco, e rechaça qualquer perspectiva de proselitismo ou entender o diálogo como plataforma para a evangelização. Não. O diálogo é autofinalizado, ele tem o seu valor em si mesmo. Isso que eu repito todas as vezes que eu falo, e está claramente presente nesse documento Diálogo e Anúncio do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso de 1991, que eu acho um dos documentos mais bonitos que a gente tem aí. E o Papa Francisco fala uma frase que eu gosto muito de citar. Ele fala o seguinte, né? O mundo é feito de estradas que nos aproximam e distanciam, mas o mais importante é que nos levem para o bem. Quer dizer, o mais importante é que o nosso caminho nos leve para o bem, independente de que tradição ou que espiritualidade estejamos vinculados. O importante é fazer o bem. Então, acho que daí a quebra da imagem de qualquer proselitismo.
Eu cito também aqui no meu texto um filósofo italiano chamado Massimo Cacciari, professor em Milão, e fala uma coisa muito interessante. Ele diz: Jesus nos pede, essencialmente, não para ser acreditado como filho, o que creem que eu seja, mas para ser seguido naquilo que ele faz. Esse eu acho que é um passo importantíssimo do ágape, né? Quer dizer, Jesus pede não para ser acreditado como filho, como muitas vezes a tradição católica fez, né? O acreditar em Jesus, na doutrina de Jesus, é mais importante que o exercício do amor. O Papa Francisco inverte. O mais importante é que ele seja seguido naquilo que ele faz, ou seja, o exercício do amor perfeito. Então, esse aí é o nosso primeiro texto, que a gente trabalha e podemos passar para o texto da santidade. Primeiro ponto com o Faustino foi trabalhar esse tema do 4 pontos, né? Hã? Quase 4 pontos do roteiro, né? Pois é. A gente tem um roteiro aqui. O Faustino mandou um roteiro detalhado, grande, complexo para a gente trabalhar hoje. E o primeiro ponto é exatamente essa apresentação do Papa como o Papa Francisco como o Papa do diálogo, né? Ele retoma nesse sentido um pouco, talvez a semelhança, não exista a semelhança maior entre dois papas na história do que entre Francisco e João XXIII, né? O Papa bom. Esse aqui também tem essa cara, né, de Papa bom, que é o Papa do diálogo também, né? João XXIII era também um Papa de diálogo, né? Então, viramos a página do diálogo. Fala, Faustino. Eu quero só enfatizar, já falei na vez passada, a importância do vídeo, do filme, né, do DVD, do Wim Wenders sobre o Papa Francisco, porque eu revi ele ontem, e é de uma beleza enorme. Lá no capítulo 11 do vídeo, mais ou menos, ele vai falar da pedofilia. Então, acho que vale a pena. Nós estamos vivendo esse momento forte dos debates que estão acontecendo em Roma, dessa cúpula, reunindo mais de 190 pessoas. Então, mais uma vez, um incentivo para que a gente veja o DVD do Wim Wenders sobre o Papa Francisco. Mas vamos ao tema do segundo tema, que é o tema da santidade. A santidade é um tema bem importante no papado de Francisco também. Ele fez uma exortação apostólica. Quando o Papa faz uma exortação apostólica, porque é importante o assunto. E ele fez uma exortação apostólica, Alegrai-vos e exultai, que ele lançou o ano passado, exatamente sobre o caminho da santidade. Antes de passar para o Faustino, só para dizer o seguinte: tudo que o Faustino está dizendo aqui, eu vou colocar referência na descrição do vídeo, tá? Vai estar a indicação do livro do Pagola, do Jesus, o diálogo, esse documento Diálogo e Anúncio, em que ele fez referência ao livro entre o cardeal Marini e a Humberto Eco, né? Em que creem os que não creem, eu vou botar a referência também, e o filme do Wim Wenders, além de outras, né? De todas essas encíclicas, textos do Papa vão estar também referidos na descrição do vídeo. Santidade, Faustino. Bom, então o objetivo desse documento, que é um documento de abril de 2018, é um convite, um chamado à santidade. O objetivo, diz o Papa Francisco, no início do documento, ele fala: meu objetivo aqui é humilde. Fazer ressoar cada vez mais, a chamada santidade. E o que são os santos? Me lembrou muito Thomas Merton. Thomas Merton fala muito isso. Tem uma passagem de Thomas Merton que ele fala assim: é pelo fato dos santos estarem com os olhares voltados para Deus que eles se ocupam de todas as coisas. Quer dizer, o fato de você estar com o olhar voltado para Deus te faz olhar para todas as coisas de uma maneira diferente. E isso o Papa Francisco captou nesse documento. Por isso que ele diz: onde é que estão os santos? Diz ele: os santos estão por todos os cantos. Os santos não são só os santos canonizados pela Igreja. O santo, é claro que os santos também podem ser canonizados, mas a santidade é uma dinâmica de ser que está espalhada por todo lado, em todo o povo paciente de Deus.
entre mulheres e homens simples, aqueles que vivem bem perto de nós, como reflexo da presença de Deus. Então, o que é o santo? O santo é aquele que consegue irradiar o aroma de Deus por todo lado. O aroma da bondade, o aroma da justiça, o aroma da cortesia, o aroma da hospitalidade, o aroma da ternura, o aroma da solidariedade. Esses são santos, né? E não são só, então, santos que são reconhecidos canonicamente pela igreja, né? Quer dizer, então, toda uma imagem bonita que nós vamos ver, por exemplo, Santa Teresa de Ávila colocar de forma fundamental no seu livro As Moradas, né? Que é o mais importante que Deus quer de nós são as obras. As obras. As obras. Então, a santidade é uma... Se você tem uma vida de testemunho de obras profundas, a santidade se irradia naturalmente. Então, essa imagem é que eu queria chamar a atenção aqui. Então, na visão de... Tem, provavelmente, milhões e milhões de santos e santas no mundo. Por todo canto. Por isso que o famoso documento de Quito, Assembleia do Povo de Deus, que você pode colocar também, que é muito bonito, está no meu livro Diálogo Interreligioso em Favor da Busca da Vida. Eu botei o documento de Quito, da Assembleia do Povo de Deus. Lá fala, não é correto falar povo de Deus. O correto é falar povos de Deus. Então, assim também, você tem os santos do mistério, que estão aí no cotidiano, no dia a dia de cada um de nós. E para trilhar o caminho da santidade, diz o Papa Francisco, não é necessário ser bispo, cardeal, sacerdote, religioso ou religiosa, pois é um âmbito que se abre para todas as pessoas. Todas as pessoas são convocadas à santidade. E essa santidade se irradia e brota nos pequenos gestos do cotidiano. Eu adoro essa expressão. A santidade está nos pequenos sinais do cotidiano, nas pequenas coisas do cotidiano. Eu tenho um filho meu que está fazendo doutorado em antropologia lá no Amapá, lá na cidadezinha, lá do Laranjal do Jari, agora está em Porto Grande, no Amapá. E eu falo com ele, meu filho, você tem que captar cada coisinha do cotidiano. O antropólogo tem que estar atento a cada detalhe do cotidiano. Então, acho que nós também, buscadores do diálogo, temos que saber captar a santidade em cada detalhe, pequeno detalhe do cotidiano. Nós temos que perder o nosso tempo para poder perceber essa presença de santidade que brilha em todo lugar. Eu acho que isso é um elemento fundamental, que está onde? Está nas simples ocupações do dia a dia. A santidade brota nesses pequenos gestos, impulsionados pela graça do Espírito. Nós vamos chamar a graça do Espírito, mas outras tradições podem falar energias ou outros exemplos quaisquer. Então, nesse sentido, Faustino, santo e santa não é só católico. Pode ter santo umbandista, pode ter santo do budismo, do candomblé, santo ateu, até pode? Claro, e como eu já falei, de novo aqui eu voto no Gilberto Gil, né? Santo e santa são todos aqueles que exercitam uma alma nobre. De novo esse nosso mote, né? Que então pode estar em qualquer lugar. E o horizonte para nós cristãos, né? O horizonte que a gente está buscando não é necessariamente Jesus, é o reino, tá certo? Quer dizer, Jesus anuncia o reino. Então não dá para ficar só fixado em Jesus. Dizia um grande teólogo latino-americano, John Sobrino, que o maior medo do terceiro mundo é o reino de Deus, é o Jesus sem reino. Um Jesus sem reino não faz mal para ninguém. É um Jesus que não provoca, que não questiona. Então, se a gente quer entender e caminhar na linha de Jesus, no segmento de Jesus, nós temos que colocar o reino junto e o Espírito junto. Então, não pode haver cristomonismo ou cristocentrismo. É o próprio Jesus que nos joga para o alto, que nos joga para cima para o mistério maior. O santo Dom Pedro Casaldáliga, ele diz muito isso, né? Ele diz que a nossa religião é uma religião reinocêntrica, né? O centro da religião é o reino, né? Claro. Essa busca do reino, reino de justiça e paz, né?
Esse é o aspecto fundamental. A gente chama reino, mas, às vezes, a própria expressão reino não é uma expressão muito feliz, porque é uma expressão que se adapta mais às religiões de traço judaico-cristão. Então, a gente tem que tentar encontrar uma expressão, por exemplo, o Panikkar fala o mistério do real, para tentar encontrar uma expressão que seja menos configurada numa tradição específica e se abra para um caminho dialogal mais amplo. Então, aqui... Seguindo no seu texto, Faustino, você vai trazer uma questão agora importante, porque não é tudo uma ruazinha ladrilhada, reta, plana, não. Calma lá. Você vai falar dos inimigos sutis da santidade, né? Das questões para as quais nós devemos estar atentos e atentas, né? Eu acho que o Papa Francisco vai dar muita importância às bem-aventuranças nesse texto. Ele vai falar que o grande desafio para quem quer ser santo é voltar às bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, uma das mais bonitas é, né? Quer dizer, bem-aventurados que têm o coração puro, né? Quer dizer, no fundo, os santos têm o coração puro. Eles se aperfeiçoam na dinâmica de polir o coração cada vez mais para a humildade, para o despojamento. Então, as bem-aventuranças é o horizonte para o caminho da santidade. Quer dizer, e aqui ele vai enfatizar a importância de saber perdoar, também é um elemento muito importante na dinâmica de Francisco. Na visita ao Chile, por exemplo, ele colocou isso de forma muito viva, né? Quer dizer, essa necessidade da igreja pedir permanentemente perdão aos inúmeras crianças, jovens que foram denegridos na sua imagem a partir da experiência terrível da pedofilia e outras experiências mais. Então, nós temos que saber, rompendo com a imagem de uma igreja absoluta, saber pedir perdão. Isso está na dinâmica das bem-aventuranças, como também a busca da paz, ser pacífico, né? É o que falava Etiíleso, né? Não deixar que o ódio tome conta do nosso coração, mas que a paz seja fundamentalmente o nosso horizonte. Então, aí é o caminho de quê? O caminho da santidade é o caminho de abraçar diariamente o caminho da narração de Jesus, que está presente nas bem-aventuranças, né? E aí ele vai falar de alguns traços da santidade, que eu acho bacana. Quer dizer, quais são alguns dos traços da santidade? A paciência, a mansidão, a solidez interior, que é a constância, né? Isso é um traço do Francisco, né? A solidez interior é alguém que sabe o que está fazendo, que tem consciência do que faz, apesar de todas as críticas. Aliás, eu citei aqui uma outra passagem nesse livro, Francisco entre os Lobos, que eu achei ótima, tá? Marquei aqui para falar, que fala o seguinte, né? Francisco está consciente que em torno a ele tem um terreno todo minado. Na Cúria, as resistências crescem a cada dia. De frente, então, diante dessas ascensões subterrâneas, a reação de Francisco é uma reação serena de quem tem solidez interior. Diz ele, o demônio se agita, estamos no bom caminho. O demônio se agita, estamos no bom caminho, né? Os cães ladram, a caravana passa. Essa imagem mais bonita que eu acho das características de santidade que estão presentes no próprio Papa Francisco, né? Como essa paciência, mansidão, solidez interior, humildade, alegria, humor. Queria ressaltar que a importância do humor. O Papa Francisco é um papa de humor, né? Quer dizer, que mantém o humor aceso sem perder em nenhum momento o realismo. Ele ilumina as pessoas com sorriso, com a capacidade de humor, num espírito positivo e rico e cheio de esperança. Esse é um traço que está aí presente nesse documento do Papa Francisco. Isso realmente, eu já tinha falado, é uma característica, né? Essas pessoas, as pessoas
nesse caminho de santificação, vamos chamar assim, de santidade, são bem-humoradas, são alegres, não tem essa coisa de mau humor, de ranzinza, de ranheta, não dá. Olha o Papa Francisco, olha o Dalai Lama, olha os dois juntos, os dois estão dando risada o tempo inteiro, né? Você quer alguém com mais problema do que o Papa Francisco ou o Dalai Lama? Estão dando risada. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, que é muito bonito o Papa Francisco, que ele gosta muito de São José. Falei sobre São José? Eu não sei. Não. Ele é devoto de São José. Ele fala que ele tem um São José dormindo no quarto dele. A imagem de São José dormindo. E por que a imagem do São José dormindo? Porque quando Maria ficou grávida, São José ficou grilado, porque como é que pode Maria ficar grávida? Eu não sou o pai. Aí, quando ele dormiu, veio o anjo e falou para ele que Maria estava grávida do Espírito. Aí, essa imagem de São José dormindo é uma imagem de que alguém resolve os problemas quando dorme. Então, o Papa Francisco tem uma imagem de São José no quarto dele, que toda noite ele coloca uns bilhetinhos, os problemas que ele está vivendo, as questões, e põe os bilhetes no pé de São José para resolver durante o sono dele, para ele não ter problema na noite. Eu acho isso fantástico, né? Essa imagem do São José dormindo. Sensacional. Depois disso, eu acabei comprando uma imagem de São José para mim e vou colocar meus problemas também, porque não é fácil dormir nesses tempos, não. Você tinha dito antes, não sei se é nesse momento agora que você quer trazer para nós, que você gostaria de trazer para a nossa conversa um documento do Papa, ou um discurso do Papa, na verdade, não um documento, que ele fez para as monjas lá no Chile, e que é transversal com esse tema da santidade, não é isso, Faustino? Eu perdi esse documento aqui no meio dos meus papéis, mas eu vou ver se eu acho. Mas a gente vai conversando, porque eu marquei para pegar e ele sumiu do meu caminho. Eu vou colocar, estou botando aqui, tá? Documento das monjas. Vou ver se eu acho ele aqui. Ele, inclusive, o Faustino publicou hoje no Facebook dele. Quem quiser depois, mas eu vou botar a referência. De qualquer maneira, eu vou colocar a referência no texto. Está aqui. É um texto curto do Papa Francisco, de fato, é um discurso bem curtinho. Eu estou com ele aqui na minha tela, Faustino. Achei aqui, achei. Pronto, então pronto, nós dois achamos. Achei aqui. Está na referência, tá? Conta. Vamos lá. É uma homilia que o Papa Francisco fez em janeiro de 2018, voltado para as religiosas contemplativas, na sua viagem ao Chile e ao Peru. Aí ele fala o seguinte, eu vou citar para poder economizar o tempo. Sois como aqueles amigos que trouxeram um paralítico à presença do Senhor para que o curasse. Não tinham vergonha, eram desavergonhados, mas no bom sentido, não tiveram vergonha de abrir um buraco no teto e fazer descer o paralítico. Sede também, irmãs, desavergonhadas. Não vos envergonheis de fazer, através da oração, com que a miséria dos homens se aproxime do poder de Deus. Por isso, podemos afirmar que a vida de clausura das religiosas não algema nem restringe o coração, antes, alarga o coração. Ai da religiosa que tem o coração restringido. Por favor, procurai um remédio. Não se pode ser uma religiosa contemplativa com o coração restringido. Que volte a respirar, que volte a ser um coração grande. Além disso, as religiosas com este coração restringido são religiosas que perderam a fecundidade e não são mães. Lamentam-se de tudo. Vivem amarguradas, sempre à procura de qualquer bagatela para se lamentar. No convento não há lugar para as colecionadoras de injustiças, mas apenas para aquelas que abrem o coração e sabem carregar a cruz fecunda, a cruz do amor, a cruz que dá vida. Ou seja, o amor alarga o coração. E no final do texto, ela vai criticar as irmãs e chama-as de terroristas. O que significa isso?
Sabeis o que é uma religiosa bisbilhoteira? É uma terrorista. Pior que aqueles terroristas de Ayahuasca, alguns anos atrás. Pior, porque o mexerico é como uma bomba. Ele vai, como o diabo, atira a bomba, destrói e parte tranquila. Nada de irmãs terroristas, sem bisbilhotices. Já sabeis que o melhor remédio para não bisbilhotar é morder a língua. Forte demais isso, muito forte. E tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a gente. Não é uma conversa dele lá com as monjas, não. Tem que ver com a gente. Essa é uma questão, para mim, fundamental. Quantas vezes eu me pego falando mal de alguém? Morder a língua. Temos que morder a língua. Melhor morder a língua. Legal. Com isso, a gente vira a página do tema da santidade. Já falamos de diálogo, falamos do tema do caminho da santidade. Faustino quer tratar com a gente agora de um tema fundamental, que é a questão de Francisco em relação à Amazônia. É o tema do ano, né? É o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer agora em outubro, lá em Roma, mas na verdade não é assim. O que acontece em outubro em Roma é o momento, talvez assim, o culminante do sínodo. Porque o sínodo já está acontecendo. O sínodo é feito de reuniões, entrevistas, pesquisas, conversas, encontros, que já estão acontecendo aí desde quando o Papa convocou o sínodo em outubro de 2017. Então, o sínodo já está rolando, na verdade, né? Vamos lá. Então quer dizer... Laudato Si, né? Para poder falar sobre a Amazônia, eu tenho que falar de uma coisa que eu chamo de teologia do acabamento. O que é teologia do acabamento? É uma ideia que está muito presente entre os católicos, mas também em outras religiões, de achar que as outras religiões nos dão a ânsia de Deus e nós damos a resposta através dos missionários. Ou seja, os outros têm ânsia de Deus e nós temos a resposta de Deus. Isso aconteceu no Brasil em alguns momentos. Por exemplo, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil e falou lá na 5ª Conferência de Aparecida, em São Paulo, em 2007, maio de 2007, dia 13 de maio, ele disse, e eu quero chamar a atenção para isso, ele falou: o que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas tradições religiosas. Isso é teologia do acabamento, ou seja, os índios da América Latina estavam ansiosamente aguardando os missionários para receber Jesus Cristo. Essa visão é do teologia do acabamento e que está muito fortemente em Bento XVI, também está fortemente em João Paulo II e, curiosamente, começa a ser desfeita pelo Papa Francisco. O Papa Francisco tem uma visão de respeito das tradições dos povos originários. Então, isso aconteceu de maneira muito bonita na viagem que o Papa Francisco fez, 19 de janeiro de 2018, ao Peru, onde ele fez um discurso marcado por um discurso de grande abertura, uma visão de grande abertura com os povos originários. Há passagens magníficas que sinalizam um novo passo. Fala o rosto plural, de variedade infinita, marcando a caminhada dos povos da Amazônia. Nós, que não habitamos nessas terras, diz o Papa, precisamos da vossa sabedoria, dos vossos conhecimentos, para podermos penetrar no tesouro que encerra esta região. Olha que beleza e olha que visão diferente. É uma visão que está também na Carta da Terra, tão citada por Leonardo Boff. A importância de que saibamos respeitar a sabedoria dos povos tradicionais, a sabedoria dos povos indígenas, dos quilombolas, das tradições populares, em vez de achar que só nós temos a verdade e que Jesus Cristo é o ponto de chegada de todas as religiões. É um equívoco achar que Jesus Cristo é o ponto de chegada de cada tradição.
cada tradição tem seu caminho. O importante é que os caminhos conduzam ao bem. E o bem pode ter nomeações diferentes segundo as diversas tradições religiosas. Então, há um respeito aqui que Francisco demonstra, muito bonito, de reconhecimento, respeito da dignidade da diferença dos povos originários. Isso vai transparecer claramente no próximo Sínodo da Amazônia. É muito... Eu gosto muito bom, adoro o Brasil, gosto muito do Peru. E, Faustino, tive lá e por 3 vezes ali entre Cusco e Machu Picchu. Realmente é um lugar, assim, para mim, fascina demais. E foi com dor no coração, assim, meu coração, meu pedaço católico do coração, foi uma dor chegar em Cusco e ver uma igreja católica erguida sobre os pilares de um templo dos Incas. Então, aí você vai lá e constrói a igreja em cima do templo da religião do país que você conquistou, né? Para dizer, é um pouco esse sentido. Não, tá aqui, cheguei. Agora vocês estão submetidos à verdade. E a verdade é Jesus. Me doeu demais ver aquilo lá, mas essa é a trajetória do mundo, né? Isso é o dia a dia da forma como caminhou a Igreja Católica, né? Junto com a caminhada da verdade da Igreja Católica, a violência muitas vezes aconteceu. Onde eu estudei, em Roma, a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma tem um setor lá da Gregoriana que é construído sobre templos pagãos. O Pânteon, no centro de Roma, é uma igreja construída num templo pagão. Então, esse desrespeito à alteridade, quantas e quantas mesquitas foram derrubadas e feitas igrejas, né? Em nome de uma violentação da dignidade do outro. Eu acho que o caminho tem que ser diferente. Quando a gente diz a diversidade é bela, tem que levar a sério essa perspectiva no respeito à dignidade do outro. E agora nós somos desafiados, com o Sínodo da Amazônia, a reconhecer a sabedoria e a dignidade desses povos que são especialistas em fim de mundo, porque foram aqueles povos que sofreram as mais violentas derrotas, as mais violentas guerras, e que eles agora são que nos vão nos ensinar, poderão nos indicar o caminho de saída de um tempo marcado pelo desencanto, pelo desespero e pela falta de horizontes. Ou seja, são eles que vão nos indicar o caminho para um mundo melhor que a gente acredita. O tempo nosso está correndo, né? Já deu mais de 1 hora. E eu não queria que a gente encerrasse, Faustino. Ainda quero falar um minutinho sobre o que está acontecendo em Roma, né? Acho que é importante, é um tema que está suscitando aí para todo mundo. Mas queria falar sobre a Laudato Si, né? Porque o sínodo, na verdade, é a resultante dessa virada que o Papa Francisco realiza na igreja, né? Quando ele faz uma encíclica, a primeira encíclica voltada para o planeta, né? No qual ele vai considerar o planeta Terra como pobre, né? Como um pobre. E, portanto, objeto da atenção prioritária, fundamental, essencial da igreja. Laudato Si, que muita gente, especialistas em meio ambiente, que não tem nada a ver com o catolicismo, ateus, agnósticos, ateus, mas estudiosos do meio ambiente, consideram o documento mais fundamental da história em relação à questão ambiental. Eu trouxe aqui um exemplar maravilhoso, acabo de comprar na Itália. Saiu uma Laudato Si toda ilustrada, né? Uma Laudato Si ilustrada com fotografias de Yann Arthus Bertrand, um trabalho fantástico de divulgação. Eu acho que é um dos documentos mais bonitos produzidos por todos os pontificados, né? De uma nova reverência à vida. Eu acho que a Laudato Si nos convoca à reverência à vida de uma forma profundamente crítica ao antropocentrismo, de respeito da criação. O Papa começa falando que nós somos terra, né? Que toda a natureza faz parte, está interligada com o nosso modo de ser, e essa convocação de uma mudança para a humanidade. Essa humanidade marcada violentamente nesse tempo do antropoceno, que revirou
a concepção geológica, colocando o ser humano como predador, a Laudato Si vem convocar uma mudança de perspectiva da humanidade, de que possamos captar a nossa origem comum, a nossa recíproca pertença à Terra, a nossa reverência à vida e a busca de uma espiritualidade ecológica. Essa imagem eu acho que é fantástica, e o Papa Francisco vai falar diversas vezes na encíclica que nós temos que aprender a desacelerar. Nós vivemos na época do crescimento, da aceleração, da produtividade. A Laudato Si nos convoca à sobriedade e à alegria, e à comunhão com a natureza. Eu acho que esses são elementos importantes que a Laudato Si nos coloca na busca de uma espiritualidade, de uma ecologia integral e de uma espiritualidade que nos faz capaz de contemplar o mistério numa folha, numa vereda, no orvalho e no rosto do pobre. Então, acho que são coisas muito importantes. E o Papa Francisco fala na encíclica: não fugimos do mundo, nem negamos a natureza quando queremos encontrar-nos com Deus. Quer dizer, o encontro com Deus nos convoca ao encontro com a natureza, e o encontro com a natureza nos convoca ao encontro com Deus. Esse é um desafio importantíssimo que Francisco faz para nós. E isso é maravilhoso, né? Porque ele vai trazer essa dimensão, Faustino, que você trouxe para nós, também. Voltamos lá, né? Voltamos lá. O Deus não é o Deus católico, é o Deus de todos, o diálogo interreligioso. E se a gente for olhar para as religiões originárias aqui no Brasil, para a trajetória dos indígenas, se a gente for olhar para o candomblé, se a gente for olhar para a Umbanda, são todas manifestações religiosas que vão buscar, a natureza é fundamental na expressão desses caminhos de espiritualidade. Então tem uma convergência aí para a gente fazer também, né? Fundamental. Bom, podemos encerrar só fazendo menção ao que está acontecendo agora. Não, posso pedir uma observação só ainda sobre essa questão da Laudato Si, da espiritualidade ecológica, que acho que você é mestre, pode nos falar um pouco sobre isso, que é absoluto. É porque eu queria falar para nós aqui no Paz e Bem, Leonardo Boff tem um lugar muito especial aqui. Leonardo Boff tem um lugar muito especial, a gente gosta demais. Fizemos uma semana Leonardo Boff, que teve uma oitava, uma nona, uma décima, teve 10 dias Leonardo Boff, né, trabalhando alguns dos temas centrais dele. E Leonardo Boff é um dos inspiradores do Papa para essa encíclica. Ele é um dos homens mais difamados, mais perseguidos aqui no Brasil, né, e se mantém fiel à igreja. Então, eu queria perguntar para você da importância do Leonardo Boff no desenvolvimento dessa ideia da espiritualidade ecológica e da influência dele na redação da encíclica também, né? Eu acho que tem uma influência muito grande do Leonardo Boff na encíclica, tem uma influência muito grande da Carta da Terra na encíclica, e tem uma importância muito grande de Dom Erwin Kreutler. Esse bispo do Xingu, para mim, é um dos grandes profetas, foi um dos que mais passou informação para o Papa sobre a Amazônia, porque ele viveu esse drama por perto. Então, acho que 2 brasileiros tiveram muita importância na redação da Laudato Si: o Leonardo Boff e Dom Erwin Kreutler, que eu acho que é um dos maiores santos que nós temos hoje no Brasil, os maiores defensores dos povos originários. Então, é claro que esse fluxo, o Papa Francisco foi sensível. O Leonardo Boff mandou textos, mandou livros para o Papa Francisco sobre essa temática. Ele é um dos precursores na teologia da libertação e da discussão ecológica. Então, de fato, foi bonito perceber essa capacidade de acolhida do Papa Francisco, de perceber que esse nosso teólogo caseiro, né, teólogo da casa, Leonardo Boff, que nos ajudou e que nos ajuda a descobrir horizontes fundamentais de uma teologia integrada na Terra, integrada num sonho de vida da Terra. Legal. Então, vamos encerrar falando o Faustino já estava introduzindo, né? Fala, Faustino, sobre esse encontro importantíssimo. Eu não queria falar tanto, porque já a imprensa está falando, mas é interessante que uma das razões que motivou a renúncia do Papa Bento XVI foi isso. Foi o sofrimento em torno
de lidar com essa questão sombria da pedofilia dentro da igreja. Quer dizer, é toda essa questão do que o Marco Politi chamou do grito dos inocentes. Como é que a igreja vai responder ao grito dos inocentes? Então, nós estamos vendo hoje em Roma acontecer depoimentos de uma dor profunda de 20, 50 anos de silêncio, de pessoas que foram violentadas na sua dignidade, que foram obrigadas a abortarem, que foram obrigadas a ficar em silêncio, se não seriam punidas, porque eram financiados por religiosos ou religiosas. Então, quer dizer, está se descortinando para nós de forma extremamente sombria. E o Papa Francisco tem assumido a coragem, já colocada no final do pontificado de Bento XVI, desse enorme problema que estaria acontecendo na igreja, que é o problema da pedofilia, que envolve não só Irlanda, Chile, Estados Unidos, mas tantos outros países, como o Brasil também. Muitas coisas também acontecem no Brasil em torno disso. E a Igreja Católica, se ela quiser manter sua memória acesa, sua integridade, ela vai ter que colocar essa questão como central, tolerância zero para a pedofilia, e ajudar, buscar caminhos, canais específicos para evitar que esse problema continue acontecendo na história e sendo apagado pelas autoridades como se não fosse problema fundamental. Ok. Foi bom, né, gente? Acho que foi uma... Acho que deu para a gente começar a ficar amigo do Papa Francisco, né? Acho que o Faustino nos trouxe próximos a uma relação de amizade com o Papa Francisco, que é o que importa na vida, né? O que importa na vida é isso, né? Amigos e amigas. Faustino, você quer encerrar? Eu só queria dizer que, enquanto me defino como um teólogo cristão, como um teólogo católico, eu tenho essa grande alegria de estar vivendo um momento onde o Papa Francisco está sendo o guia da nossa igreja. Porque nós vivemos 30 anos de muita sombra na Igreja Católica. Foram décadas de muita crítica à teologia da libertação, foram décadas de muitas críticas aos teólogos das religiões, muitos teólogos foram punidos, e o que a gente vê hoje é uma primavera nova na igreja. É um Papa com um sorriso aberto, com a dinâmica da alegria, e que busca fundamentalmente trazer à tona a lógica fundamental do Evangelho. Então, é uma alegria para mim poder fazer parte dessa comunidade sob a guia do Papa Francisco. É isso aí. A gente não esperava, quem não vive a realidade da Igreja Católica não faz ideia. A gente já não esperava mais isso. A gente achou que ia morrer nessa mesmice da Igreja. Então, o Papa Francisco é uma coisa assim, é uma chuva no sertão que chegou para nós com grande surpresa, uma alegria. As pessoas não têm ideia da alegria que é para quem fez a caminhada na Igreja, né? O Faustino foi fiel nessa caminhada, anos e anos e anos a fio, a chegada do Papa Francisco. É uma alegria que não dá para dizer o tamanho dela. Então, foi muito bom fazer esse programa com você, Faustino, sobre o Papa Francisco. Nosso próximo encontro vai ser sobre a mística zen budista e os haikais. Está marcado, Faustino, para quarta-feira que vem, dia 27, quarta-feira de cinzas. Tudo bem para você? Tudo bem, tudo bem. Então, quarta-feira que vem, aqui no canal Paz e Bem, com retransmissão na quinta-feira aqui na TV 247, Faustino Teixeira de novo, para falar, então, da mística zen budista e os haikais. Hoje foi um banho de Francisco, foi uma grande alegria. Obrigado, Faustino. Seguimos na alegria. Abraço. Um abraço. Obrigado, gente. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo.